Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Neste vídeo, eu terei o prazer de ler 2 textos deste maravilhoso livro, Poesia que Transforma, autor, poeta Braulio Bessa. Recomece. Lerei o poema Recomece e, posteriormente, lerei o texto sobre o contexto de inspiração e formação do poema Recomece. Recomece! Recomecemos! Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Recomece. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Recomece. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Recomece. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Recomece. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Recomece. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Recomece. Enfim, é hora de um final, porque é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem tá triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Agora, vamos ao texto sobre o contexto inspiratório para a formação do poema Recomece. Recomece foi o poema que acabou se tornando meu clássico, por assim dizer. Muita gente pensa que ele surgiu por algo que aconteceu na minha vida, mas não foi bem assim. A origem desse poema é a seguinte: em julho de 2017, recebi a pauta do programa Encontro para fazer um poema, e logo fiquei muito comovido com a história. Estaria presente uma menina chamada Laura Beatriz, que 7 anos antes, em 2010, perdera vários familiares no deslizamento no Morro do Bumba, em Niterói.
Na noite da tragédia, ela fora entrevistada pela Fátima Bernardes, numa de suas últimas coberturas fora do estúdio, para o Jornal Nacional. E mesmo criancinha, aos 8 anos de idade, a menina havia passado muita força. Já estava tudo se desenhando para ser um programa emocionante. A história mexia com todo mundo. Foi uma responsabilidade muito grande para mim falar sobre aquele assunto. E Laura Beatriz foi a inspiração do meu poema. Busquei no YouTube pela matéria da época do deslizamento. Parei, estudei e assisti a tudo. O que eu diria para aquela menina? Se eu estivesse vivendo aquilo, o que precisaria escutar? Fui movido por um sentimento de empatia. Todo dia é dia de recomeçar. Comecei a escrever e no meio do poema me dei conta de que, ao falar para Laura Beatriz, no fundo, estava falando para todo mundo, independentemente da dor ou do motivo do recomeço. Alguns menores, outros tão devastadores. De alguma forma, todo mundo está sempre recomeçando. Recomece tocou muitas pessoas em momentos importantes de suas vidas. É um poema que eu mesmo leio para mim mesmo, para eu me sentir melhor. Eu me coloco no papel de leitor, esqueço até que fui eu mesmo que escrevi. Tem coisas que eu escrevo e parece que é alguém que está me dizendo. É como se eu nunca tivesse escrito aquilo. Às vezes, causa um impacto em mim mesmo, como é o caso deste poema. Recomece! Recebi muitos depoimentos tocantes sobre o poema Recomece, principalmente pelas redes sociais. Um senhor de Manaus, por exemplo, vendia pastéis na rua, num carrinho, mas como não estava dando certo, desistiu e resolveu procurar outro emprego. Depois de 15 dias buscando, sem achar nenhuma oportunidade, ele estava no ônibus, quando a esposa enviou pelo celular o vídeo do poema Recomece. No ônibus mesmo, ele assistiu e algo mudou dentro dele. Quando voltou para casa, pegou o carrinho que estava na garagem, pintou de outra cor, pesquisou outras receitas de pastéis, mudou de lugar na cidade e recomeçou. Sua mensagem terminava bem assim: e deu certo, cabra, deu super certo. Uma moça de Santa Catarina escreveu contando que estava no consultório médico e tinha acabado de receber uma notícia devastadora, um diagnóstico de câncer. Ela estava saindo da sala com um sentimento de muita dor, despedida, derrota, desânimo. Mas, quando passou pela recepção, olhou para a televisão e eu ia começar a declamar o poema Recomece. Então, ela parou e assistiu ali mesmo, em pé. Muita gente relatou coisas muito bonitas a respeito do que eu escrevo, mas o que essa moça falou foi a coisa mais linda que alguém já escreveu sobre o que eu faço. Foi a oração mais bonita que eu já ouvi na minha vida. Para ela, foi uma oração, algo divino, espiritual. Quando abriu a segunda porta para ir para casa, foi com um sentimento de renovação, como se tudo aquilo estivesse acontecendo na sua vida para que ela recomeçasse e recuperasse muita coisa que tinha perdido. Ela finaliza bem assim: e deu certo, deu super certo. É claro que quando escrevi o poema Recomece, eu não tinha a menor noção da existência dessas pessoas, muito menos de seus problemas. Mas é como se o destino, como se Deus tivesse colocado tudo para acontecer dessa forma, nessa sincronia e
nessa sincronia em convergência. É como que se Deus tivesse colocado tudo para acontecer dessa forma, em sincronia, em convergência. São as mesmas palavras escritas pela mesma pessoa, ditas no mesmo momento, e a poesia pega dois casos tão distintos e, de alguma forma, abraça os dois, conforta, melhora, transforma. Para mim, é uma grande felicidade ter tido a chance de escrever este poema e saber que ele chegou a tanta gente. Acho que dos meus poemas, este foi o que mais ajudou as pessoas, o que mais serviu, o que mais consolou, o que mais levou alento ao coração das pessoas. Acredito que a minha missão é servir, e o poema Recomece é um símbolo disso. Ele me ajuda muito também. Confesso que, quando está doendo em mim, eu também me abraço com esse poema. Gosto de comparar a poesia a um abraço que consegue fazer um carinho na alma sem nem saber qual é a dor que você está sentindo. A poesia se adapta à sua dor. É um abraço cego e despretensioso, como quem diz: venha. Tá doendo? Pois deixe eu dar um arroxo que vai lhe fazer muito bem. Recomece, recomecemos. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando este mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Recomece, jovem MPS. Recomece, jovem MPS. Recomece, jovem MPS. A ti dedico este vídeo, jovem MPS. Deus te abençoe magnanimamente, magnificamente e sobremaneiramente muito a ti e aos teus, jovem MPS. Amém?
Glórias a Deus e aleluias. Que todos os caminhos de paz e prosperidades se abram nesta tarde. Servimos ao Deus Amor, e é Deus Amor porque transforma maldições em infinitas bênçãos. Deus é Deus Amor porque transforma maldições em infinitas bênçãos. Amém? Glórias a Deus e aleluias. Eis o livro do poeta Braulio Bessa, Poesia que Transforma, obra-prima da inteligência humana. Amém.